A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Aqui quem vos fala é seu amigo, Diácono Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa, para a gente poder dar continuidade ao estudo, que a gente estávamos aí fazendo dos evangelhos. Na verdade não é um estudo tão complexo, é porque a gente está fazendo um resumo. Já de antemão eu quero lembrar vocês novamente que a gente tem um estudo desse já bem no início do canal, a gente fez, acredito que no ano de 2019. Então nós já temos um estudo, mas novamente aqui eu quero fazer um resumo. A gente já começou aí com a introdução e fizemos o Evangelho de Mateus, um resumo. E nós vamos dar continuidade, como eu prometi. Nós estamos utilizando alguns materiais, eu estou utilizando esse Novo Testamento que eu adquiri. Na verdade eu ganhei, escrevi para uma instituição missionária que eu sempre peço alguns livros a ele e eles me dão, que é o Ministério Grão de Trigo, Eles têm livros excelentes. E esse aqui é um dos livros, é o Novo Testamento. Só aqui só é o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Também estou usando a minha Bíblia de estudo Dake, essa preta. O nome aqui já não está mais aqui porque o nome sumiu, mas aqui está o nome dela, ó. É a Dake, é uma Bíblia de estudo. Também estou utilizando, estudando a Bíblia, Estudando a Bíblia, livro por livro, da Casa Publicadora Paulista. E também estou utilizando o livro de André Coelho, Redescobrindo Sua Bíblia. Então a gente está utilizando aí esses materiais para fazer aí nossos resumos dessas aulas. É só alguns resumos, irmãos, não é algo profundo, mas que vem incentivar as pessoas a estudar, a buscar, a ter interesse, Aqui é só o básicozinho, não tem uma coisa complicada. Só para as pessoas mesmo que você quer aprender um pouco da palavra de Deus. Então a gente faz um resumo. E se você tiver interesse, você com certeza vai querer se aprofundar na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E antes da gente começar, como sempre, vamos meditar aqui em uma passagem da palavra de Deus. Vamos ler aqui o Salmo. Salmo 1. O Salmo 1, meu querido. Depois vamos orar, porque a gente não pode receber nada se Deus não nos conceder, amém? Vamos para a leitura bíblica. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado ou feliz o varão, ou o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como
a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Mas vamos ficar aqui com esta parte do versículo 2 do Salmo 1, diz, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, que lei, irmão? Palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada. A lei antigamente para os judeus era a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses eram a Torá, era esses 5 primeiros livros, e havia também na lei nesse tempo, né? Havia alguns manuscritos também que eles usavam, né? Dos profetas, algo que ficaram. Então, isso era o que eles usavam naquela época, né? A Torá, que são os 5 primeiros livros, e os livros dos profetas, manuscritos que ficaram. Louvado seja Deus. Bom, meus queridos, nós estamos fazendo esse pequeno resumo desse estudo para a edificação da nossa vida, porque nós precisamos compreender e entender as coisas que estão aí, a palavra de Deus. Eu sei que já existe uma gama de estudos aí na internet, né? Nas redes sociais, no YouTube. Existe muito material nas redes sociais que você pode ir aí pesquisando. Às vezes tem alguns canais aí que você entra, você precisa se inscrever, você precisa se tornar membro para você ter alguma coisa. Quando você se tornar membro, você paga, né? E aí você adquire alguns materiais um pouco aprofundados. E existem canais que você entra, você faz parte ali daquele canal, você compra o material deles, uma plataforma eles oferecem, cursos teológicos, né? Mas aí é um pouco mais caro, eu sei que tem muito irmão que não tem condição de comprar esses materiais, os livros, são bem caros, né? Muitas das vezes são livros caríssimos que às vezes você não tem condição de comprar, e às vezes até o próprio material, o estudo que aquela entidade ou aquele pastor está oferecendo, fica difícil para muitos irmãos adquirir, né? Essa é uma realidade que não tem como negar. E aí, gente, esses estudos que eu ofereço no meu canal é de forma gratuita, você não precisa pagar nada, você só vai ali, se inscreve no canal, pronto. E ali você entra e às vezes nem precisa se inscrever no canal, você entra ali no meu canal e já vai vendo meus vídeos, entendeu? Mas se você quiser aí nos ajudar, se inscrevendo no canal, né? Você está aí livre para fazer como você desejar, ou se inscrevendo no canal, ou até mesmo só entrando. Se você quiser entrar, dar o seu like, já está também nos ajudando, amém? Então eu faço isso aqui para ajudar, primeiro
para ajudar aqueles que não têm condição de fazer um curso teológico, também para divulgar a palavra de Deus, né? Só que, detalhe, antigamente eu fazia slides, irmãos. Só que o que acontece? Demora, porque eu tenho que ler o material, fazer resumo, passar para o computador. Antigamente eu fazia assim, passar para o computador, eu tinha que colocar, e aí entrava no computador, passava tudo para o slide, eu tinha que modificar ali algumas coisas, e depois que eu conseguia jogar para o canal, eu gravava as aulas, eu tinha que ir lendo o que eu escrevi, né? E explicando. Hoje não, o que é que eu faço? Eu leio o livro, digamos, eu pego aqui esse livro, aí tá aqui, introdução, né? Evangelho de Marcos, aí eu vou lendo de forma aqui não rápida, e aí você, se tiver interesse, vai parando e anota aquilo que lhe convém, aquilo que você acha que edifica a sua vida, né, para o seu crescimento espiritual. Porque se eu for parar, irmão, para poder botar esse material todo em slides, eu vou me deter, vai gastar mais tempo para mim, né? E aí eu preferia assim, só ler os livros, vou lendo, e você, se tiver interesse, vai parando, né? Eu fiz assim, ó, ontem, né? Eu resumi aqui, estava resumindo, aí eu coloquei no Novo Testamento alguns pontos, tá aqui a caneta, ó, nessa Bíblia. Eu coloquei alguns pontos, e aí a gente vai lendo aqui. Se eu precisar pegar o livro, eu pego para poder ler alguma coisa. Amém? Então vamos orar e vamos começar, né? Louvado seja Deus. Vou ver se eu consigo essa semana terminar esses pontos desses evangelhos, né? Falar o restante, Lucas e Mateus, para a gente ver se a gente entra em algum outro estudo aí, tá certo? Então vamos orar. Querido Deus e Pai, nesta manhã nos colocamos na Tua presença, pedimos a Ti, ó Deus eterno, a Teu auxílio, a Tua ajuda, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Fala ao meu coração e ao coração de cada vida que nesta manhã irá ouvir esse estudo, ou mais tarde, pela tarde, pela noite, conforme o tempo dessa pessoa, Pai. Fala a cada coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom, meus queridos amados irmãos e irmãs, mais uma vez aqui, aleluia, na vossa presença. Nós queremos aqui estar tratando deste assunto que é a palavra de Deus. Aleluia. E nós estamos tratando desse assunto que são os evangelhos. Louvado seja Deus. Já tivemos aí alguma coisa, alguma introdução dos evangelhos, 4 evangelhos. E agora vamos entrar no Evangelho de Marcos. Evangelho significa boas novas, né? Aleluia, boa notícia, como foi ensinado na aula passada. E agora nós estamos aqui no Evangelho de Marcos, onde tem como
principal personagem, Jesus. Jesus é o principal personagem do Evangelho de Marcos. Ele que não só no Evangelho, mas em toda a Bíblia, ele é o personagem principal, é Jesus. Aleluia. E o Evangelho de Marcos, ele também vai nos dar os locais principais da caminhada de Jesus Cristo, do seu ministério, aonde ele interagiu ali. A gente sabe que Jesus ele interagiu ali pela Galiléia, Jerusalém, em muitos outros locais, Samaria. E a palavra-chave deste evangelho tem como palavra-chave serviço. O serviço imediato, logo, de quem? De Deus, de Jesus, para conosco. Jesus, neste evangelho, ele é dado como o servo fiel, o servo de Deus. Tem como símbolo o boi, o servo sofredor. O versículo-chave se encontra no capítulo 10, do verso 45. O versículo-chave deste evangelho se encontra no capítulo 10, do verso 45 do evangelho de Marcos, que diz assim: pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida como resgate por muitos. Este é o versículo-chave do Evangelho de Marcos, que se encontra no capítulo 10, do verso 45. Veja, que diz: pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida como resgate por muitos. Foi o que Jesus fez, meu querido, por toda a humanidade. Naquela época e nos dias de hoje, ele continua fazendo isso, Continua ainda agindo, resgatando pessoas. Quando a igreja dele se propõe a evangelizar, Jesus está resgatando vidas através de quem? Do Espírito Santo. A igreja vai evangelizar, pregar, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A igreja faz o serviço de ir, de evangelizar, de cuidar das almas, mas é o Espírito de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Nós temos também o tema deste Evangelho de Marcos é o servo poderoso de Deus, já falei, que é o servo sofredor, o servo poderoso. O Evangelho de Marcos mostra Jesus como rei e servo. Este Evangelho
ele foi escrito para os não-judeus, né? Diferente de Mateus, Mateus foi escrito para os judeus e Marcos foi escrito para os não-judeus. Marcos, ele contém 16 capítulos e 677 versículos. O Evangelho de Marcos está direcionado, né? Ele está direcionado e relacionado com os milagres de Jesus. Então, neste Evangelho nós vamos ver muitas operações de milagres que Jesus Cristo ele realizou para demonstrar o que? O seu poder divino. Também o Evangelho de Marcos é um evangelho sinótico, né? Ou seja, ele tem semelhança com Mateus e Marcos. Você veja que no Evangelho de Marcos, nós temos aqui um exemplo, quando fala da mulher do fluxo de sangue, que estava há 12 anos com o fluxo de sangue. Nós vamos ter essa mesma passagem no livro de Mateus também, falando sobre a mulher do fluxo de sangue. No livro também de Lucas fala sobre ela. Então, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, ou seja, eles vão apresentar semelhanças entre si. Depois nós vamos falar posteriormente sobre o Evangelho de João. O Evangelho de Marcos, quem escreveu foi o próprio Marcos, né? João Marcos, que é o Marcos, né? Ele é considerado pela tradução, pela tradição, né, cristã, como da própria autoria de João Marcos. João Marcos, que era primo de Barnabé e que também fez parte, né, Marcos, da primeira viagem missionária de Paulo. Aleluia. Sendo que depois Marcos e Barnabé vão para Chipre e Paulo se desloca para outro local. Louvado seja Deus. E aí a gente vai entrar aqui nessa questão um pouco da geografia da época de Marcos. Deixa eu ver aqui no livro um pouco dessa geografia. Mateus, Marcos. Veja o que diz, né? Aqui a questão um pouco dessa geografia. Sim, antes a data de provável do livro de Marcos, ela existe várias variantes, né? Alguns acreditam, né, no ano 50 a 55 depois de Cristo, 70 depois de Cristo, 68 depois de Cristo. Mas há uma variante a respeito dessa questão da data. Eu vou ler aqui essa questão sobre a data. A data oficial se torna uma incógnita. Então,
Para grande parte dos estudiosos da Bíblia, relatos externos mostram que a morte do apóstolo Pedro foi um acontecimento de grande influência na tentativa de datação do segundo evangelho, visto que este apóstolo morreu no final do reinado de Nero, aproximadamente no ano 68. Contudo, existiram duas vertentes nos tempos da igreja primitiva, que conflitaram entre si, discutindo se Pedro ainda estava ou não vivo nos dias em que o Evangelho de Marcos foi escrito. A primeira delas é a tradução antimarcionista, que no caso fala do marcionismo, né? Foi uma vertente que rejeitava o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, aleluia, que mencionava avidamente a morte de Pedro antes da escrita de Marcos. Veja, os escritos de Irineu de Lyon, Mateus também produziu um evangelho escrito em hebraico, em seu próprio dialeto, enquanto Pedro e Paulo estavam pregando em Roma e estabelecendo os fundamentos da igreja. Depois de sua partida, Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, também escreveu para nós, anotando o que foi pregado por Pedro. Irineu Apulde, Arilson, 2017, onde você vai encontrar essa referência aí. No entanto, para Edivaldo, a segunda tradição é a dos pais de Clemente de Alexandria e Origem, por volta do século III, os quais defenderam a presença viva de Pedro, enquanto o livro de Marco estava sendo escrito em Roma. Tendo em vista essas informações, não se pode afirmar uma data exata para o Evangelho. Pelos marcos históricos acima mencionados, é plausível referir que o livro em questão pode ter sido redigido aproximadamente entre os anos 60 depois de Cristo e 70 depois de Cristo. Só essa observação nessas questões aí da datação do livro. E a geografia, meu querido, aqui é a qual falei da Galileia ali, né? A Galileia era uma região judaica que ficava ao norte de Samaria, às margens do rio da Galileia, também conhecido como Genezaré. Essa região era uma região bem povoada, obtendo cidades cosmopolitas ávidas no comércio de peixe, sendo altamente portuária, por consequência, porém, de seus habitantes, mesmo judeus, eram rejeitados pelos seus contemporâneos da Judéia, local onde ficava a cidade de Jerusalém e o templo, a cerca de 100 quilômetros da Galileia. Os judeus galileus não tinham o mesmo fervor em relação à tradição judaica como os outros, pois estavam sempre em contato com muitos outros povos, religiões não judaicas. Sendo assim, eventualmente precisavam trabalhar no sábado, dia de descanso sagrado da lei judaica, fato que os tornavam mal vistos e rejeitados. Provavelmente os judeus da Galileia recebiam mais influência na cultura helênica, grega, do que da cultura judaica. Então quer dizer que havia ali naquela área, né, alguns judeus
que, na verdade, eles, por estarem ali há muito tempo, eles participavam mais daquelas culturas, tanto é que eles trabalhavam, né, dia de sábado, o que era proibido por lei, né? De acordo com a lei mosaica, não se poderia trabalhar dia de sábado. Aquele que fosse pego trabalhando dia de sábado poderia ser até morto, porque era um mandamento de Deus, né, meu querido, naquela época. Então, meus queridos, você veja aí, eu fiz um pequeno resumo deste livro, não tem tanta coisa, é mais a gente saber quem escreveu, em que época foi escrito, para quem foi escrito o livro de Marcos, né? Porque tem coisas que estão no livro de Marcos, tem Mateus, tem Lucas, aí você entendeu que eles são livros sinóticos, que têm semelhanças entre si, para quem foi escrito, né? Tem como símbolo o boi, porque o boi fala de serviço, louvado seja Deus. E é isso, essas são as informações básicas, né, que eu posso trazer para você, para que você já possa aí começar a você mesmo pesquisando, buscando, né, comprando livros aí históricos e pesquisando mais para aprender da palavra de Deus, né? Tá bom, meu querido amado irmão? Que Deus abençoe a sua vida, né? Sua família, seus negócios. Amém? E que você possa se dedicar a buscar, a aprender mais da palavra de Deus. Tem muita coisa para se aprender dentro da palavra de Deus, né? Mas também para praticar, né, irmão? Não adianta a gente apenas ter o conhecimento da palavra de Deus, mas praticar, viver. Hoje está muito assim, né? A gente às vezes se decepciona com tantas pessoas que estão são líderes, né? Estão pregando, de repente ali a pessoa cai e a pessoa vive uma vida dupla, né? Está pregando, mas está fazendo coisas que não agradam, está mentindo, está roubando, está, infelizmente, dando mau testemunho e não se conserta, né? Não estou dizendo que você tem que ser perfeito, mas que você tem que ter reverência, né? Quando você errar, você cair em si e procurar se consertar. Você não pode querer permanecer no erro e estar pregando, estar ensinando, estar ceando, né? Isso aí é muito triste e por conta dessas coisas, muitos irmãos têm deixado de congregar, têm deixado de estar na congregação, né? Porque igreja, irmão, igreja somos nós, né? É você, sou eu, e juntos nós formamos o corpo de Cristo. Louvado seja Deus, né? Mas a igreja somos nós. Mas aquele local onde a gente se reúne ali é apenas um local de 4 paredes, né? Que enquanto a gente está ali dentro, a presença de Deus está ali. Por quê? Porque Deus habita dentro de cada um de nós, né, irmão? Nós temos que parar. Outra coisa que a gente tem é de achar que Deus está ali dentro daquela parede, daquelas 4 paredes, quando nós saímos, né? Deus, ele não habita em casa feita, em templos feitos pela mão do homem, em paredes como antigamente, né? Tinha essa ideia do templo ser sagrado, porque ali estava a arca, né, que simbolizava a presença de Deus, e se achava que Deus então estava ali dentro daquele templo. Mas Deus, irmão, ele sempre desejou habitar no ser humano. Ele sempre desejou fazer de nós a sua morada, né? A sua casa, a sua habitação. Por isso que você vê ali, antigamente, como era armado a tenda do tabernáculo. O povo de Israel ali, o povo ficava em volta da tenda do templo, né? Porque Deus desejava, irmão, estar ali
habitando no meio do seu povo. Ou seja, ele deseja habitar dentro de cada ser humano. Por isso Jesus disse naquela época, e as pessoas não entenderam, né? Que ele derrubaria aquele templo e em 3 dias edificaria outro, né? Porque ele estava falando desse templo que somos nós. Aqueles homens não entenderam e disseram, olha, em 46 anos esse templo foi erguido e ele em 3 dias vai refazê-lo. Mas eles não entenderam, porque Deus deseja habitar dentro de cada um de nós, tabernacular, né? Dentro de cada um de nós, nos transformando e nos mudando. Amém? Infelizmente, irmãos, hoje em dia está difícil. Você não sabe quando as pessoas são sinceras ou não, né? Mesmo aqueles que estão pregando, é muito difícil. E a gente tem que buscar o discernimento de espírito. Às vezes as pessoas se empolgam muito com orações que as pessoas estão gritando, que a pessoa está ali e fica quase 1 hora orando, gritando, né? Achando que por ele estar gritando, falando alto, palavras bonitas e Deus está ali, às vezes aquela pessoa ela está mascarando algo. Eu já não me impressiono, irmão, com essas orações, né? Quando eu era novo na fé, até que ficava um pouco impressionado, mas hoje não me impressiono, né? Então você não deve ficar impressionado, não deve ser levado pela emoção de músicas que se toca, mas ser tocado pelo Espírito Santo, irmão. É o que nós precisamos. A igreja precisa orar. A igreja precisa se desvincular de muitas coisas para que o Espírito de Deus ele venha tomar o primeiro lugar na nossa vida. Então, muitos líderes, né, esses que são famosos, que estão aí ostentando, que só quer o seu dízimo, a sua oferta, mas não se importa com a sua vida, como vai sua vida, você tem que ter muito cuidado, né? Então, o conselho que eu dou é, não deixe de seguir a Jesus, ore dentro da sua casa, medite na palavra de Deus, procure se consagrar ao Senhor, faça tudo isso, irmão, não para agradar a si mesmo, nem a homens, mas para agradar a Deus, porque Deus é quem conhece a você, a mim, é quem conhece a cada vida, né? Às vezes o homem, ele nos decepciona, mas Deus não nos decepciona. A gente vê tanta coisa aí, né? As pessoas brigam por causa de posição dentro da igreja, porque quer ser presidente da igreja, porque quer ser isso, quer ser aquilo. E na verdade nós não somos nada se Deus não estiver na nossa vida, né? A gente tem que ser servo, servir. Jesus deu o exemplo de nós servirmos ao nosso semelhante. Amém? Que assim possamos proceder, meus queridos irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor, essa nova semana, essa segunda. Toma nossas vidas em tuas mãos, nossa parentela. Deus, nossos irmãos e irmãs. Deus, nossos vizinhos, toma em tuas mãos, nossa cidade, nosso país. Tenha misericórdia, meu Pai, repreenda todo mal, cuida do povo. Em nome de Jesus, Pai, cuida da nação brasileira, dá o livramento ao Brasil de todos os males, em nome de Jesus, ó Deus querido. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Meu querido irmão, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar o seu like, tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.